Levítico capítulo 10, versos de 1 a 3. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Hoje eu não vou projetar. Levítico capítulo 10, verso 3. Levítico capítulo 10, os versos 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Pedimos, Pai, que o Senhor venha revelar a tua palavra, transformar o nosso coração em algo sensível, que possa receber aquilo que o Senhor quer liberar. Em nome de Jesus. Amém. Tanto Arão quanto os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, haviam acabado de receber o comissionamento e de serem consagrados sacerdotes do Senhor. Deus tinha dado para eles, para Moisés, e através de Moisés, todas as diretrizes para que eles pudessem erguer o tabernáculo na caminhada no deserto. E Deus escolhe Arão, então, e a linhagem de Arão, para que se tornassem uma linhagem sacerdotal. E então, imediatamente, os filhos de Arão também são consagrados naquele ato como sacerdotes do Senhor. E o texto nos traz aqui um relato que ele é assustador, porque o texto diz que Nadab e Abiú, dois dos 4 filhos de Arão, eles vão oferecer incenso ao Senhor. E eles então, quando vão cultuar ao Senhor daquela forma, são fulminados. O fogo do Senhor vem e os consome. E o texto diz que a razão disso é que saiu fogo, aliás, eles trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. E quando a gente pensa em fogo estranho aqui, a gente tem que entender que Deus tinha dado toda a orientação sobre como deveria ser o processo de culto, de sacrifícios no tabernáculo. E nós sabemos que do lado de fora, no átrio externo, havia um altar. E Deus havia dado toda a orientação, então, para que o tabernáculo fosse erguido, esse altar ficasse à frente dele, de tal forma que qualquer do povo que trouxesse o seu sacrifício ao Senhor, esse sacrifício animal, ele seria oferecido naquele altar. Mas o Senhor havia dito a Arão que ele deveria aguardar, e ele deveria então esperar, porque o fogo do Senhor viria acender aquele lugar. No capítulo 9, versos 23 e 24, diz: Moisés e Arão entraram na tenda da congregação, que era o tabernáculo, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Esse foi o primeiro sacrifício oferecido naquele lugar. E o texto diz que o fogo veio de onde? Veio do céu. Deus mandou fogo. Foi o primeiro e foi assim que aconteceu. Isso nos faz então entender que quando Nadab e Abiú, eles vão perante o Senhor e eles querem trazer algo, eles na verdade estão trazendo algo que não nasceu do alto, não nasceu de Deus, não foi gerado em Deus, porque Deus tinha dado a eles uma ordem clara, e quem ia acender
o altar era o Senhor. Amém? Isso é claro. Deus ia acender o altar. E eles tinham que aprender a esperar do Senhor isso. E o fogo tinha que ficar ardendo continuamente sobre o altar. Mas aquele era o momento inicial, queridos. E é isso que a gente precisa ter em mente. Era um momento especial, inicial. Eles não tinham uma experiência anterior em que Nadab e Abiú dissessem, ou pudessem até pensar, bom, em alguns momentos Deus trouxe fogo do céu, em outro momento nós pudemos acender e foi tudo bem. O único parâmetro que eles tinham era que o altar era aceso a partir de um fogo que vinha do céu. E tendo esse parâmetro, eles não cuidaram de esperar em Deus, que Deus trouxesse para eles qual era a direção para oferecer aquele culto, aquele incenso, para que eles pudessem cultuar ao Senhor naquele lugar. Eles eram da linhagem sacerdotal, eram filhos de Arão, eles poderiam fazer. Então não era o fato de serem pessoas desqualificadas, não é o fato de serem pessoas que não podiam oferecer, mas eram simplesmente pessoas que estavam oferecendo a Deus aquilo que não nasceu em Deus. Amém? Vocês já me ouviram falar isso aqui muitas vezes, e em várias situações. Tudo que nós oferecemos que é nascido de nós mesmos é contaminado. Tudo que nós fazemos e é movido ao nosso braço, o nosso esforço pessoal, a nossa capacidade, a nossa razão, não alcança Deus. Somente aquilo que é gerado pelo próprio Deus em nós e através de nós. Então nós não podemos cair no erro de pensar assim, eu não posso oferecer nada para Deus, porque tudo que eu fizer vai ser contaminado. O fato é que eu posso oferecer, desde que aquilo que eu vou oferecer ao Senhor tenha sido gerado pelo Espírito de Deus em mim. Aí sim, é aceitável ao Senhor. É diferente daquilo que eu decido, daquilo que eu resolvo, quando eu dou os passos e eu desejo fazer aquilo do meu jeito. Então eles ofereceram fogo estranho, fogo que vinha de onde não devia vir, fogo que não tinha o DNA correto, o DNA de Deus, o fogo que não era autorizado pelo Senhor. Em Marcos capítulo 8, verso 15, o texto diz assim, Jesus fala assim, preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eu acho interessante esse texto, porque ele fala, se falar do fermento dos fariseus, é até mais fácil para a gente entender, porque os fariseus, eles formavam um grupo de religiosos, que estavam completamente desviados do espírito da lei. Eles eram intérpretes da lei, eles eram os que zelavam pela lei, cuidavam para que a lei fosse preservada e cumprida pelo povo, mas nessa ânsia de manter a lei pura, eles criavam cada vez mais mandamentos, interpretações dos mandamentos, para que o povo não errasse. E com isso, atavam pesadas cargas sobre o povo, que eles mesmos não podiam carregar, e foi assim que Jesus definiu. Então é mais fácil de entender dos fariseus. Mas quando ele fala fermento de Herodes, muitas vezes isso não é muito compreendido, porque Herodes, afinal de contas, ele era um representante de Roma que governava aquela região que era dominada pelo império. Mas quando ele fala de fermento de Herodes, o judeu comum, ele sabia exatamente o que Jesus estava falando. Porque Herodes, no ano 19 antes de Cristo, ele decidiu conquistar o coração do povo com grandes construções, e uma delas foi a construção do templo. Se nós lembrarmos da história, o primeiro grande templo foi destruído, era o templo de Salomão, cheio de riqueza, cheio de pompa, respeitado em todo o mundo. Mas aquele templo foi destruído
quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém e levou todo o povo cativo para a Babilônia, e Jerusalém e o templo foram completamente destruídos. Depois, quando eles voltam 70 anos depois, eles querem reconstruir a cidade, reerguer os muros, e lemos isso na história de Neemias, quando eles vão reconstruir o muro. Mas vemos também na história de Esdras, de Neemias, de alguns dos profetas, que o esforço deles também foi de reerguer o templo. No entanto, o relato bíblico diz que eles choraram quando viram um novo templo, porque era um templo muito pobre. Diante do templo de Salomão, que tinha sido destruído 70 anos antes, o que eles estavam fazendo agora de madeira, sem ouro, sem nada, era extremamente pobre. E eles choravam de angústia, porque viam aquilo tão simples e não conseguiam enxergar aquilo que Deus realmente estava querendo mostrar. Por isso o Senhor vem através do profeta e diz: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. E Deus estava falando que a simplicidade não tira a glória de Deus. A simplicidade não impede que a glória venha. Pelo contrário, muitas vezes é pela simplicidade que maior glória vem. Mas o texto nos mostra aqui então que Herodes, a Bíblia nos mostra que Herodes então se propõe a construir um templo novo, porque o que eles tinham era aquela pobreza, era aquilo que era muito simples. Agradeço. Então Herodes se dispõe a construir um novo templo cheio de riqueza, cheio de pompa. Mas o que ele faz? Ele cria um monte de átrios, de pátios externos. Ele não se restringe apenas a fazer o templo conforme tinha sido feito por Salomão, mas ele faz isso mais amplo. E então ele cria o pátio dos gentios, ou seja, havia um pátio no templo onde os gentios podiam entrar. Ele cria o pátio das mulheres, porque as mulheres não entravam. Havia um pátio dos israelitas, o povo comum de Israel podia entrar. E havia um pátio que era exclusivo dos sacerdotes, porque aí só os sacerdotes podiam entrar. Então, quando Herodes faz isso, há uma mistura entre aquilo que é sagrado, o templo, o culto ao Senhor, com aquilo que era contaminado, porque Herodes não era judeu. Ele não podia construir o templo. Ele não tinha ordem para fazer aquilo. Não apenas ele não poderia, por não ser judeu, mas ele não tinha a direção de Deus para fazer aquilo. Então o templo de Herodes, que é assim que é conhecido na história, se o primeiro foi conhecido como o templo de Salomão, esse agora era conhecido como o templo de Herodes. E Jesus diz: cuidado com o fermento de Herodes. Por que ele está falando isso? Para chamar a atenção daqueles que o ouviam, para tomarem cuidado, para não misturar o santo com o profano. Exatamente como Nadab e Abiú fizeram. Não cuidaram de oferecer para o Senhor o que era santo. Ofereceram aquilo que era contaminado. É interessante também porque lá em Marcos capítulo 11, Jesus entra no templo, e quando ele entra no templo, o que ele faz? Ele derruba as mesas dos cambistas. O texto nos diz lá em Marcos capítulo 11, verso 15: e foram para Jerusalém, e entrando Jesus no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam bombas. E aí o que ele diz? A minha casa será chamada de casa de oração. Qual que era o grande problema que estava acontecendo ali? Não eram os cambistas em si. Isso era até bom para o judeu. O judeu que vinha de longe, ele precisava trocar a sua moeda, ele precisava comprar animal para poder oferecer em sacrifício, né? Então facilitava a vida do judeu. Qual era o problema? Por que Jesus vai e derruba as mesas dos cambistas? Porque eles estavam ocupando
os pátios. E embora tenha sido feito por Herodes, eram os únicos lugares onde o povo comum, inclusive o judeu, podia chegar no templo. E aquele lugar, ao invés de ser um lugar de culto para o povo, se tornou um lugar de comércio. E o povo que deveria entrar para cultuar estava sendo impedido de entrar por causa daqueles que estavam nas suas mesas ali. Vocês me entendem? O que estava acontecendo ali? Uma mistura. Porque naquele momento, o que estava acontecendo era a adoração estava sendo substituída por outras atividades. O espaço da adoração estava sendo ocupado por outros, e os que queriam adorar não conseguiam adorar por causa disso. O texto nos diz que Nadab e Abiú chegaram diante do Senhor e ofereceram um fogo, mas um fogo estranho. Eles tinham que esperar, eles não sabiam como ia acontecer. Moisés e Arão já eram experimentados, já estavam andando com Deus, estavam andando juntos. No entanto, Nadab e Abiú eram novatos, eles ainda eram inexperientes, ainda não tinham aprendido todo o ofício sacerdotal. No entanto, o coração deles, cheio de ansiedade de oferecer alguma coisa, fizeram de qualquer jeito. Não esperaram, como certamente Moisés iria esperar, Arão iria esperar, pelo fogo que viesse da parte do Senhor. Na pressa, eles ofereceram fogo que Deus não pediu, de uma forma que Deus não autorizou. Um fogo que estava contaminado. Lembra da história de Saul? Saul estava preocupadíssimo com os filisteus. Afinal de contas, os filisteus eram um povo guerreiro, sempre foi. E eles sempre representaram um grande perigo para o povo de Israel. Então, certa vez, o povo ia sair para a peleja contra os filisteus. E Samuel, o profeta e sacerdote também, chegou para o rei Saul e disse: olha, espere por 7 dias. Eu vou com você e vamos sacrificar ao Senhor, e o Senhor será conosco. E Saul então vai para o lugar da peleja e ele fica aguardando. Só que os dias vão se sucedendo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e o tempo vai passando, e o texto bíblico nos diz que os soldados de Saul começaram a esmorecer, porque eles viam os guerreiros filisteus, e eles sabiam que os filisteus eram homens guerreiros, tinham armas poderosas de guerra, e eles estavam temendo e começaram a fugir, se esconder nas covas, nas cavernas. E Saul, quando viu os seus soldados fugindo com medo, o que ele fez? Se apressou e ofereceu o sacrifício para o Senhor. Qual foi o raciocínio dele? O povo está dispersando, os soldados estão dispersando. Então vou oferecer o sacrifício e dizer para eles: o Senhor está conosco. No 7º dia, Samuel chegou. E quando Samuel vê aquilo, questiona Saul: quem autorizou ele a fazer aquilo? Não era a função de Saul oferecer o sacrifício, deveria ter sido o sacerdote. Mas Saul, o rei, tomou para si, porque teve medo, teve ansiedade, quis correr para fazer, quis impressionar os seus soldados. E naquele momento, Samuel disse para ele: já o Senhor tem rejeitado a você, o teu reino será tirado. O que Saul fez? Ofereceu algo que Deus não tinha pedido dele. Ofereceu ao Senhor de uma forma que não era autorizada, porque não compreendeu que fazer no braço não seria agradável a Deus. O que está acontecendo com Nadab e Abiú aqui, na verdade, é isso.
na ansiedade, na falta de calma, na precipitação. E quantas vezes nós fazemos assim também, não é? Não temos a paciência de esperar em Deus, de buscar a Deus, de ouvir o Senhor, de clamar ao Senhor, de esperar o tempo que for necessário, mas não fazemos no nosso braço, até que o Senhor venha. O grande desafio que nós temos é esse. Muitas vezes, a pressa vem pelo temperamento, né? Uns são mais afoitos que os outros, né? São mais apressados que outros, e acabamos fazendo o que Deus não mandou, ou fazendo sem ser no tempo de Deus. Não sabemos esperar o tempo de Deus. O exemplo de Nadab e Abiú para nós é sabermos que Deus é aquele que manda o fogo no tempo certo. No capítulo 15 de Gênesis, tem um episódio que para mim é muito marcante. Ele me fala muito. Porque é o momento em que Abraão, ele chega diante de Deus, ele sai da terra, capítulo 12, né? Ele sai da sua terra, e ele vai caminhando com Deus. Deus disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, o que Deus está falando para ele? Sai da tua terra, sai da tua parentela, vem andar comigo. Para onde? Não importa quem está comigo. E Abraão sai e começa a andar. Só que a ansiedade começa a chegar em Abraão também. Assim, com certeza, que como aconteceu com Saul. Começou a ficar ansioso, o tempo está passando, e ele está caminhando com Deus, e ele chega em Canaã, a terra que Deus prometeu, a terra que mana leite e mel. E quando ele chega lá, ele pergunta: Senhor, quando é que as tuas promessas vão se cumprir? Quando é que essas coisas vão acontecer? E Deus dá a ele um parâmetro, disse: olha, a tua descendência vai ser numerosa, vai ficar numa terra, vai ser cativa, eu virei com mão forte, vou tirar eles de lá e vou trazer para esse lugar. Mas enquanto Deus está falando isso, Deus faz Abraão passar por uma experiência. Deus manda ele pegar alguns animais, aves, e diz assim: Abraão, mata esses animais, parte eles no meio, coloca sobre a rocha. E Abraão pega esses animais e coloca sobre a rocha. E quando ele faz isso, o tempo começa a passar, e a Bíblia diz que Abraão começou a ficar cansado. E então aves de rapina começaram a vir, porque foram atraídas pelos animais mortos. E essas aves de rapina vieram para pegar essas carnes. E o que Abraão começou a fazer? Espantar. E ele começou então a espantar aquelas aves, e ele passa horas e horas espantando as aves, até que ele está esgotado. O texto diz que vem trevas sobre ele. E então, depois que ele se cansa, depois que ele não tem mais força, Deus manda um fogo do céu e consome aquele sacrifício. O que Deus está ensinando para Abraão? A questão é a seguinte, queridos: Abraão mata os animais, Deus mandou espantá-los, as aves de rapina? Não, Deus só mandou matar os animais e deixar lá. Quem decidiu ficar espantando as aves foi Abraão. Deus mandou ele fazer isso. E então ele fica se desgastando, porque ele achou que era dever dele fazer aquilo. E então ele vai e passa horas e horas espantando aqueles animais, até que chega um momento que Deus diz: Abraão, eu vou te mostrar, o negócio é comigo. Não é você, não é a sua força, é a minha força. Não é o teu poder, é o meu poder. E Deus manda fogo do céu. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: Abraão, espere o tempo certo. Você está perguntando a respeito de como possuir a terra? Eu quero dizer, deixa que no tempo certo vai acontecer. É o meu poder que vai fazer, não é o seu. Lembra-se, o grande erro de Abraão foi pensar que ele podia, e junto com Sara, gerar Ismael, junto com Agar, gerar Ismael.
Porque Abraão esqueceu que tinha que esperar o tempo de Deus, descansar em Deus, saber que Deus é quem faria o que tinha que ser feito. Glória a Deus. Deus está no controle. O verso 3 do texto de Levítico 10 diz assim: falou Moisés a Arão, depois que Nadab e Abiú morrem. Moisés, ele não vai consolar Arão, ele não vai dizer coitado dos meninos. Ele vira para Arão e diz: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Olha o que Deus está falando aqui: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Deus mostrou a sua santidade em Abiú e Nadab e Abiú. Como? Dizendo: não aceito coisa contaminada. Não quero nada nascido do homem do pecado, senão aquele que é gerado em Deus. O que Deus está fazendo com Arão, com todo o povo, ensinando o povo a caminhar na santidade de Deus, a aprender a andar com Deus e viver por Deus e para Deus. O que é que Deus está fazendo aqui? Deus está dizendo para ele assim: olha, se achegue a mim, como disse para Abraão no início, e vem andar comigo. A prioridade absoluta de Deus sempre foi: sai do lugar de conforto e vem andar comigo. Sair da zona de conforto é: pare de fazer do seu jeito, de viver do jeito que você sabe que você domina. Pare de viver de um jeito que você tem controle. Aprenda a entregar o controle para o Senhor. Assim como Ele mostrou para Abraão na questão das aves de rapina, Ele mostra para mim e para você: Ele tem o controle. O que eu e você temos que fazer é entregar isso para Ele e permitir que Ele assuma esse controle. Isso é descansar em Deus. Isso é descansar no Senhor. É quando nós sabemos que aconteça o que acontecer, se as aves de rapina vierem comerem a carne, o problema é de Deus. Você não me mandou fazer, você não me mandou espantar as aves de rapina. Eu não vou ficar a noite inteira espantando a ave de rapina. E se Ele mandou um problema, né? E aí eu fico lá esperneando, quero que o problema vá embora. Mas Deus quer que o problema fique, né? E começamos a lutar com Deus porque queremos que o problema vá embora, quando Deus ainda quer que ele permaneça. Deus usa os problemas para nos treinar, fortalecer a nossa paciência, a nossa fé, nos ajudar a crescer. Por isso que a gente precisa aprender a descansar, a esperar o tempo de Deus, porque muitas vezes até mesmo os problemas não vão embora, porque Deus permite que eles fiquem mais tempo. E a única coisa que Ele quer é que a gente aprenda que na hora certa Ele manda o fogo do céu. E quando Ele manda o fogo do céu, Ele consome o holocausto, Ele acende o altar e Ele faz aquilo que glorifica o nome dEle. Amém? É isso que acontece. Então a primeira e absoluta opção nossa, que Deus coloca para nós, é andar com Ele, é andar em confiança, é buscar o Senhor e aprender a descansar no Senhor. Queridos,
cansar nunca de dizer isso aqui. Talvez os irmãos estejam me ouvindo falar isso. Vou colocar nada não, né? Já há muitos anos. E o pastor está falando outra vez a mesma coisa. Mas eu falo sempre a mesma coisa. Bato sempre na mesma tecla. Porque não há nada mais importante para Deus do que a nossa decisão de andar com Ele. De priorizar andar com Ele. Não há nada mais importante do que isso. Mas andar com Deus não é começar a fazer coisas para Deus. Nadab e Abiú saíram fazendo coisas para Deus e não estavam andando com Deus. O fogo era estranho, era contaminado. Andar com Deus significa fazer como Abraão. Depois que ele viu aquela cena, ele nunca mais perguntou para Deus: quando vai acontecer isso? Quando é que a gente vem possuir a terra? Quando é que a minha descendência vem para cá? Nunca mais Abraão falou isso. Porque ele aprendeu uma coisa: Deus estava com ele. Quando Deus quiser trazer o fogo, Ele traz o fogo. O desafio que eu e você temos é esse: é desejar que venha o fogo e esperar em Deus que o fogo venha do jeito de Deus, no tempo de Deus. Amém? É isso que Deus quer de mim, de você. É isso que Deus quer de mim, de você. Sabe, quando a gente perde isso da mente, quando a gente perde isso da nossa vista, nós começamos a entrar num campo muito perigoso que se chama espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é o espírito de controle e de manipulação. E quando nós não compreendemos o comando de Deus e o controle de Deus, nós começamos a querer manipular e fazer as coisas do nosso jeito. Queremos decidir do nosso jeito, corremos atrás para que as coisas aconteçam do nosso jeito, no tempo nosso, e não aprendemos a descansar. O desafio para você nessa noite é: descanse. Deus está no controle. Enquanto você busca o Senhor e prioriza a presença dEle, no tempo certo, Ele vai mandar o fogo. Amém? Vamos ficar de pé. Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru. Acesse, cadastre-se em nossa conta no YouTube e tenha acesso a novas devocionais e mensagens para sua edificação. Igreja Apostólica Bereana, Rua Antônio Alves, 450, Bauru, São Paulo.